Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do CFC Academy. E para quem já nos conhece, sabe que nós sempre trazemos a revisão para o exame de suficiência e como já temos ali a data marcada da prova do exame de suficiência do 2025.2, estamos aqui para mais uma semana de revisão e para hoje eu trouxe as questões do assunto de ética e legislação profissional. E por que eu escolhi este tópico para a gente fazer a revisão essa semana? Porque é um tema que ele cai em todas as provas, todos os anos teve algumas questões de ética, alguns anos 4 questões, alguns anos 3, já teve até anos com o maior número de questões, e você tem um custo-benefício muito importante estudando este tema. Por quê? Em relação aos 25 pontos que você precisa para sua aprovação, ele é aquele que você pode ter um desempenho maior com o menor tempo possível. Se for comparar, por exemplo, com contabilidade de custos, acredito que a ética você vai aprender muito mais rápido caso você ainda não saiba. E para hoje, a nossa revisão é focada nas questões. Então, nós não vamos ter aquela dinâmica habitual do primeiro pedaço da aula, a gente foca na teoria e depois nas questões, como vocês devem ter visto em outras aulas. Aqui nós vamos focar 100% na resolução das questões, que é a forma mais adequada para você que está estudando conseguir passar na prova. Então, vamos para a aula. Então aqui, para quem está chegando agora, nós somos o CFC Academy, trabalhamos com concursos públicos e o exame de suficiência, em específico os concursos focados para o cargo de contador. E aqui eu deixo o QR Code na tela, caso você queira conhecer um pouquinho mais dos nossos produtos. Nós temos a comunidade do contador concursado, então lá você vai encontrar tudo o que você precisa para ser aprovado no cargo de contador e dar esse pontapé inicial na sua carreira, caso você deseje seguir ali nos órgãos públicos, fazer uma carreira pública. E também temos o nosso curso, o método 3R focado para o exame de suficiência, que é um curso completo que vai te ajudar do zero até a aprovação, porque nós temos um método diferente do que os outros cursos pregam por aí. Então, recomendo você dar uma conhecida nesse curso, porque ele vai te ajudar bastante. E também nós temos o CFC Questões, que lá você vai encontrar mais de 5.000 questões que vão ali te ajudar a te preparar para a prova, porque para quem sabe, a melhor forma de estudo é o estudo reverso, focando nas questões, com que você vai entender como a banca cobra e se preparar ali de acordo com o que você vai se deparar no dia da prova. Continuando aqui, a aula de hoje é ética profissional e o meu nome é Claudinei Oliveira. Caso você queira me encontrar nas redes sociais, tem o Instagram, que é claudinei.concursos, e o meu canal no YouTube também, Claudinei Concursos. E eu estou sempre ali fazendo algumas postagens também no Instagram do CFC Academy ou aqui no canal do CFC Academy. Então, como eu expliquei inicialmente, essa é uma aula focada em questões. Então, e a gente vai pegar ali diversas questões, desde a mais recente até a mais antiga da FGV, dos exames de suficiência, e a gente vai tentar aprender com as questões. Então, deixa eu voltar aqui a tela. Como eu sempre falo, a melhor forma que você tem para estudar, tanto para o exame de suficiência como para concursos, é focado nas questões. Porque não adianta só você saber o conteúdo, você tem que saber a forma com que a banca cobra e você saber ali o que ela pensa para não cair ali em algumas pegadinhas, alguma questão que às vezes é simples e você acaba, por um descuido, perdendo uma questão que iria te ajudar ali na prova. E como a gente sempre vê muitos relatos, por exemplo, de suficiência, como para concursos também, às vezes as pessoas reprovam por uma questão, 2 questões, então você tem que focar naquilo que o melhor que você pode fazer da sua preparação. E como seria isso? Por exemplo, a alimentação, o descanso, o estudo reverso, que vai te ajudar bastante, e a atenção no dia da prova. Então, por exemplo, você já deve ter visto ali alguns relatos, seja no YouTube ou em alguma rede social, que a pessoa, na prova, conseguiu acertar as 25 questões, mas errou ali, por exemplo, uma passando para o gabarito,
se confundiu na hora de pintar ali a bolinha. Então, isso também acaba tirando muitos candidatos do jogo. E você tem que fazer o máximo possível para que isso não te aconteça no dia da prova. Então, uma boa noite de sono, esteja descansado, cuidado com a ansiedade, por exemplo. A gente já viu relatos de algumas pessoas que já fizeram a prova mais de uma vez e por causa dessa reprovação, quando elas chegam no outro dia para fazer a prova, no outro exame, acabam trazendo toda aquela carga de ansiedade e isso atrapalha no dia da prova. Então, por muitas vezes você vê que depois quando você pega a prova ali para resolver, você fala, nossa, essa questão que eu errei, eu sabia a resposta, mas ali na hora da prova, por uma ansiedade, por um medo, a sua visão passa a ser diferente, você acaba errando questões que você sabia. Então a gente tem que cuidar para que não perca esses pontos teoricamente fáceis que você já acertaria para você conseguir chegar ali na sua aprovação. Agora a gente vai focar aqui nas questões. Então, a primeira questão que eu trouxe da banca FGV também foi para o exame de suficiência agora de 2025, o do início do ano. Então, de acordo com o Código de Ética Profissional do Contador, em seu item 3, este Código de Ética Profissional do Contador se aplica também aí temos ali a lacuna, no exercício de suas prerrogativas profissionais. A lacuna fica corretamente preenchida por... Agora aqui nós temos a alternativa A, empresário contábil, B, técnico em contabilidade, C, administrador de empresas e gestor financeiro, C, administrador de empresas e D, gestor financeiro. Então aqui a gente pode resolver por eliminatório. É até uma dica, caso você não saiba ao certo qual a resposta correta, eu sempre indico, nas minhas aulas focadas nos concursos públicos, que você elimine inicialmente aquela que não faz sentido, para que, caso você não saiba de forma nenhuma aquela resposta, você possa, pelo menos, guiar ali o seu chute para que ele tenha uma maior probabilidade que você acerte ele. Então, aqui como a gente pode ver, o Código de Ética Profissional do Contador se aplica também ao gestor financeiro. Nesse contexto, não faria total sentido. Então, seria uma que a gente poderia eliminar. Administrador de empresas, também não. Então, vamos pegar ali um exemplo que a gente não soubesse qual é a resposta correta. No mínimo, ali você chutaria entre duas. Já seria 50% de chance de você acertar, caso você elimine aquelas alternativas que não fazem sentido nenhum. E por que eu bato tanto nessa tecla? Diferente ali de alguns concursos públicos, o exame de suficiência ele tem 4 alternativas. Então, duas que você conseguir eliminar, você já vai ter ali 50% de chance de acerto no chute. Você faz ali o seu chute de uma forma mais guiada e aumenta a sua probabilidade de acerto. Então, para esse caso, para essa questão, a resposta correta seria a alternativa B, técnico em contabilidade. Agora nós vamos para a próxima questão. Aqui é o gabarito correto, né? Técnico em contabilidade, é a letra B. Você que está acompanhando aí, é importante dizer também, nós mandamos no grupo do WhatsApp as questões que nós estamos resolvendo aqui agora na aula, mas não se prenda a acertar todas ou ficar triste caso você erre todas, por exemplo. O importante é que você entenda o que está sendo cobrado, de que forma a banca cobra e como você poderia ali melhorar a sua possibilidade, as suas chances de acerto. Então, geralmente ninguém que começa ali a estudar, seja para o exame, seja para qualquer prova, já vai começar acertando tudo. Mas eu tenho certeza que se você fizer hoje, por mais que você não acertou muitas, pega ali depois de uma semana, depois que você fizer mais uma batida em relação aos estudos de ética, por exemplo, volte a resolver essas questões. Acredito que muito provavelmente o seu percentual vai aumentar. Até uma hora que você vai resolver as 10 questões, você já vai saber ali a resposta. Não porque você decorou a resposta, e sim porque você sabia interpretar a questão, sabia ali ver onde estava a pegadinha e o porquê cada alternativa está errada e está correta. Então, uma coisa que eu sempre bato na tecla nas aulas voltadas para o concurso público, mas que a gente pode trazer
aqui para a aula do exame de suficiência é que quando você for estudar ali por questões, fazer o estudo reverso, você saiba não só a alternativa correta, mas ali no seu estudo principalmente, fale com você mesmo ou anote, caso você queira, porque cada alternativa está errada. Então é uma forma de estudar. Nesse exemplo aqui nós temos 4 alternativas. Uma vai ser certa, as outras 3 vão ser erradas. Mas não adianta só marcar a certa. Você consegue ali definir por que cada uma está errada. Então ali isso vai te ajudando. Cada questão você tem 4 oportunidades de aprender melhor aquele tema ou saber algum outro tema que eles tentaram correlacionar e fazer ali alguma pegadinha com você. Então você vai ver que isso vai te ajudar muito. É porque algumas pessoas fazem um número muito grande de questões, mas acabam ali fazendo, focando só na quantidade. Se você focar num estudo de qualidade, você não precisa ter uma quantidade grande de questões, que mesmo assim você consegue tirar um bom proveito do seu estudo. Claro que o ideal é que se você resolva a maior quantidade possível de questões, mas a gente sabe que o tempo de todos é limitado, tem algumas pessoas que conseguem fazer um tempo maior de estudos ali por dia, e tem aquelas pessoas que estudam, mas também trabalham e acabam não tendo tanto tempo assim para focar apenas nos estudos. Tem ali as outras responsabilidades. Ou tem as pessoas também que estão no último ano da graduação e já estão se preparando para o exame, então você tem que focar nas últimas provas ali da sua faculdade, foca no exame, você está, por exemplo, a ponto de ser promovido no trabalho e está com toda essa carga de pressão, por exemplo, para você acabar gerenciando, isso pode atrapalhar sim. Então, se você tiver um bom cronograma, um bom gerenciamento ali das suas prioridades, isso vai te ajudar. E agora, continuando aqui para as questões, a próxima questão, também da FGV, para o ano de 2025, bacharel em Ciências Contábeis, foi para o exame de suficiência, agora do primeiro semestre. A NBC-PG 01 tem por objetivo fixar a conduta do contador, quando no exercício da sua atividade e nos assuntos relacionados à profissão e à classe. Com base na NBC-PG 01, é correto afirmar que o contador pode a. Se utilizar de posição ocupada em entidade de classe para benefício próprio ou para proveito pessoal. Aqui uma dica muito importante para você, vou até voltar aqui. Uma dica muito importante quando a gente fala de ética profissional é que uma boa parte das questões a gente pode acabar eliminando uma alternativa ou outra com bom senso. Então, por exemplo, como a gente viu ele falando de se utilizar do seu cargo para proveito próprio, já é um exemplo que você poderia descartar porque não faz sentido em nenhum dos casos. Acredito que nenhum código de ética de qualquer profissão ia falar que você pode utilizar o seu cargo para benefício próprio. Então, por isso que é importante você bater muito nas questões e entender como a banca cobra. E por isso que a gente sempre volta a falar do CFC Questões, porque lá você vai ter mais de 5.000 questões. Então, hoje nós estamos resolvendo aqui as questões de ética, mas lá temos também contabilidade de custos, contabilidade geral, perícia, auditoria, contabilidade pública. Então, é um leque muito grande de questões que você vai utilizar para estudar e aproveitar dando sequência. Então, como a gente sempre gosta de reforçar, o mesmo estudo que a gente faz para o exame de suficiência é o estudo que a gente faz para os concursos públicos. Então, caso você esteja ali na dúvida se você vai empreender, se você vai seguir a carreira onde você está trabalhando atualmente, ou se você vai seguir no concurso público, saiba que é possível que você faça as duas coisas. Você pode, sim, ser aprovado no concurso, alguns, por exemplo, de 10 horas, 20 horas, e você pode, ali, a partir do momento que você conseguiu ali a sua estabilidade e seu salário fixo, focar, por exemplo, em fazer uma perícia, focar em abrir o seu escritório de contabilidade, caso seja o seu interesse, e ali você vai galgando degraus maiores. Então, por isso que é muito interessante a nossa profissão em relação a contador, porque ela abre um leque de opções para que a gente consiga ali melhorar financeiramente e ajudar a nossa família, que é o objetivo de todo mundo. Agora, voltando aqui para a questão, como nós vimos a alternativa A, se utilizar da posição ocupada em entidade de classe para benefício do proveito próprio pessoal. Então, como a gente sabe, já é uma alternativa que a gente poderia riscar, porque não faz sentido a gente utilizar de uma posição própria para o proveito.
Então, nesse exemplo aqui, se fosse o seu contexto na sua prova, você já veria que já está sendo um pouquinho mais guiado. São 3 alternativas, uma menos. Já está aumentando as suas chances de conseguir mais um ponto. Então, vamos lá para a alternativa B. Fazer afirmações desproporcionais sobre os serviços que oferece, sua capacitação ou sobre a experiência que possui. Então, aqui a gente pode ver aqui essa palavrinha-chave, desproporcionais. Sobre a sua experiência, sua captação. Então, o que seria isso? Você tem experiência de 1 ano, por exemplo, e ali no âmbito da sua parte profissional, a hora que você está captando um cliente, por exemplo, você fala, eu sou especialista na contabilidade, tenho 10 anos de experiência, e nesse caso, você sabe que você tem 1 ano de experiência, só que você acaba fazendo uma afirmação desproporcional à realidade. Então, isso é vedado pelo Código de Ética. Então, é mais uma alternativa que a gente poderia excluir. Agora, C. Se apropriar de trabalhos, iniciativas ou soluções encontradas por colegas que deles não tenha participado, apresentando-se como próprios. Então, o que ele quer dizer aqui? Seus colegas fizeram um trabalho ou conseguiram uma solução encontrada para um problema e você se aproveita disso colocando como próprio. Você retira os créditos de quem verdadeiramente fez para benefício próprio. Ou você se inclui num projeto que você sabe que você não participou, não teve nenhum tipo de participação e ainda quer colher ali os frutos em relação a isso. Então, também não faz sentido. Podemos eliminar. E aqui sobraria para a gente só a alternativa D, porque a C também está errada. Então, vamos ler aqui a alternativa D. Indicar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação os títulos, as especializações e os serviços oferecidos, os trabalhos realizados e a relação de clientes quando for autorizada por eles. Então, aqui a gente tem algo que eu vou chamar a sua atenção, porque é sim um motivo de pegadinha e que algumas pessoas acabam ficando com dúvida na hora da prova. O que a gente pode ver aqui no final da afirmativa, quando autorizado por eles. Como vocês podem ver, eu estou apoiando um pouquinho para a caneta, mas acho que deu para destacar aqui. Por quê? Algumas pessoas ficam com dúvida se ele pode fazer esse destaque em relação de quais clientes eles trabalham em si, mas quando for autorizado, você pode sim utilizar isso como marketing. Claro que o regulamento ele mostra ali alguns casos específicos que você não poderia fazer, mas nesse caso aqui, quando você vai colocar suas especializações, os clientes que você trabalha, os trabalhos que você já fez, quando for autorizado, você pode sim utilizar. Agora vamos para a próxima questão. E aqui o gabarito é letra D. Agora, questão do ano de 2024. Foi 2024.1, a primeira prova do ano de 2024. Na aplicação das sanções de ética, avalie os itens a seguir. Primeira afirmativa. A gravidade da infração. B. A punição ética anterior transitada em julgado. 3. A aplicação de salvaguardas. E 4. A ação ou omissão que macule publicamente a imagem do contador. Então, a gente pode começar ali, vamos começar da última para a primeira, porque eu acredito ser mais fácil. Mas caso você ache que da primeira para a última, você poderia fazer também tranquilamente. Aqui, essa quarta afirmativa é uma afirmativa correta. Então, ação ou omissão que macule publicamente a imagem do contador. Isso seria um agravante, porque a sua função como contador é prezar pela profissão. Então, se você fizer algo
que suje a imagem da sua profissão, seria sim um agravante para umas sanções de ética. E como a gente pode ver aqui nas alternativas, só tem a C e a D. Trazem a afirmativa 4 como correta. Então, já podemos eliminar ali a A e a B. Agora, aplicação de salvaguardas. Salvaguardas não seria algo que vai ser um agravante em uma sanção de ética, por exemplo. Então, como a gente vê, a alternativa D traz a terceira afirmativa como algo correto, mas ela está incorreta. Então, nesse caso também, a D seria incorreta. E a nossa alternativa correta, o nosso gabarito, é a alternativa C. Agora, só continuando para a gente terminar e aproveitar as informações que essa questão traz para a gente, temos aqui a segunda afirmativa. A punição ética anterior transitada e julgada. O que seria isso? Vamos supor que o contador ele já teve uma punição ética, houve todo o processo legal ali do direito ao contraditório, ampla defesa, e mesmo assim foi transitado e julgado. Foi considerado culpado. Então isso é um agravante, porque é uma reincidência. Ali o contador já fez algo que desagrada, desabona a profissão, e mesmo assim voltou novamente a cometer um erro. Não necessariamente sendo o mesmo, pode ser um erro diferente. Então isso é um agravante. E também, acredito que o mais importante deles, a gravidade da infração. Então, por mais ali, nesse exemplo, por mais que o contador não tenha recebido nenhum tipo de agravante, nenhum tipo de infração, se a primeira infração que ele recebeu for muito grave, já não faria nem sentido isso ser um atenuante. Tem que ser um agravante para que ele seja punido conforme aquilo que ele fez de errado. Então, veja que a gente tem que avaliar muito bem quando a gente fala em relação a esses agravantes ou atenuantes, porque a gente pode acabar se confundindo com algumas coisas e, como você vai ver agora a sequência, outras questões também tentam confundir ali o que é um agravante com o que é um atenuante. Então, você tem que estar bem ligado na prova para conseguir conquistar esses pontos do Código de Ética. Agora, continuando aqui, a gente vai para a próxima questão, mas só finalizando aqui, o nosso gabarito correto é a alternativa C, como a gente viu. E a próxima questão também foi para o exame do ano de 2024. Foi para o exame número 1 de 2024. Avalie com base no Código de Ética do contador. Seus deveres do contador incluem, entre outros. Primeira afirmativa. Exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando as normas brasileiras de contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público, os interesses de seus clientes ou empregadores, sem prejuízo à dignidade e à independência profissionais. Então, até o que a gente viu aqui nessa afirmativa é uma afirmativa correta. Podemos colocar aqui que é uma afirmativa correta. Agora, vamos para o número 2. Recusar sua indicação em trabalho quando reconheça não se achar capacitado para a especialização requerida. Então, também é uma afirmativa correta. E o que essa afirmativa ela nos mostra? Caso você seja ali indicado, designado para algum trabalho que você não se sinta capacitado, você tem sim que informar isso. Né? Você não pode pegar ali qualquer trabalho inicialmente e colocar em risco, por exemplo, tanto o seu trabalho como aquele do seu empregador, por exemplo. Então, essa afirmativa está correta. Quando você tem esse detalhe, que quando você reconheça não ser capacitado. Aqui é diferente, por exemplo, quando você chega ali no escritório de contabilidade, vai ter os seus primeiros dias de trabalho. Claro, alguém ali vai te ensinar, vai te passar o serviço, vai ter alguém com mais experiência para te acompanhar. Nesse caso aqui dessa afirmativa, ele se refere
algo que você reconheça não ser capacitado, é algo que você não tem nenhum conhecimento e não tem a condição de exercer um bom trabalho. Então, só para deixar claro que são situações diferentes. Tem ali o medo de iniciar em algo novo, mas que você tem a capacidade de fazer, e tem aquelas atividades que momentaneamente você não tem capacidade de fazer. E aí sim você deveria recusar. Agora a gente vai para a terceira afirmativa. Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional, inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre essas o Conselho Federal e o Conselho Regional de Contabilidade. Então, também é uma afirmativa correta. E agora a gente vai para o comando da questão. Está correto o que se afirma em? Nosso gabarito aqui é apenas a alternativa D, porque todas as três afirmativas estão corretas. Nosso gabarito, alternativa D. Agora a próxima questão. Também foi para o primeiro exame de suficiência do ano de 2024, esse específico para o Rio Grande do Sul. De acordo com o Código de Ética Profissional do Contador, em seu item 6, letra B, o contador pode transferir o contrato de serviços a seu cargo a outro profissional, com anuência sempre por escrito do. Alternativa A, cliente. Alternativa B, seu superior. Alternativa C, executivo central da entidade que trabalha. Alternativa D, acionista majoritário. Então, nosso gabarito que a gente está procurando é a alternativa A. Se o cliente der anuência, você pode transferir ele a cargo de outro profissional. Então, por que não seria a letra B? Nesse caso, o que a banca quer dizer? Se o seu supervisor, se o seu superior, seu gerente deixar, você pode transferir para outro profissional. Nesse caso, não. Sempre tem que ter ali a anuência do cliente, não só do seu superior imediato. O executivo central da entidade de trabalho seria mais ou menos o que foi falado na afirmativa B, então também não faz sentido. E a alternativa D, acionista majoritário, também não faria sentido. O nosso gabarito é a alternativa A. Agora, próxima questão, também foi para o exame do Rio Grande do Sul. O Código de Ética Profissional do Contador prevê que, na aplicação de sanções éticas, pode ser considerada atenuante. Então, volta aqui, vou voltar aqui a imagem, porque eu sempre gosto de destacar isso. A banca, geralmente, ela vai tentar confundir ali o que é um atenuante com um agravante. O agravante é aquilo que, quando tiver uma infração, eles vão ver ali os agravantes e aquilo vai piorar o caso do contador que está sendo julgado. E o atenuante é algo que vai suavizar, vamos imaginar assim, algo que vai suavizar a pena dele, caso ele, depois do trânsito julgado, se ele tiver esses requisitos que vão atenuar, isso vai, vamos colocar assim, aliviar um pouco a barra dele, em detrimento, por exemplo, se ele tivesse alguns agravantes. Então, sempre você vai se prestar atenção ali se é um atenuante ou é um agravante. E muito cuidado, porque a banca ela tenta ali confundir atenuante com agravante. Às vezes, você sabe, você leu, você entendeu, mas por pressa você confunde atenuante com agravante, marcou errado, perdeu um ponto, que é muito importante ali para a sua aprovação e de uma questão relativamente fácil que você saberia responder. Então, muito cuidado com essa confusão de atenuante com agravante. Então, aqui, destaca mesmo na hora da sua prova, risca embaixo aqui, ó, estou procurando um atenuante. Agora vamos lá para as alternativas. A, ausência de punição ética anterior. B,
prestação de serviços irrelevantes à contabilidade. C, aplicação de desarrimo. E D, ação desenvolvida contra prerrogativas profissionais. Então, como a gente pode aqui avaliar as alternativas, o nosso gabarito é a alternativa A. Ausência de punição ética anterior. Agora vamos avaliar aqui as outras afirmativas, as outras alternativas. Essa B, prestação de serviços irrelevantes à contabilidade. Porque a gente tem que ter muito cuidado com isso. Um atenuante seria a prestação de serviços relevantes à contabilidade. Então, aqui a banca fez essa jogadinha de palavras e se você ler rápido, relevante para irrelevante, você acaba nem percebendo. Então, aqui, prestação de serviços irrelevantes não é um atenuante. Então, por isso que essa afirmativa está errada. A aplicação de desarrimo, o que seria o desarrimo? Seria algo em não conformidade com a profissão de contador. Então, se você fizer algo que não vai de acordo com a profissão de contador, você também não tem um atenuante. E ação desenvolvida contra prerrogativas profissionais. Então, se você fez algo que vai em desacordo com a prerrogativa profissional, isso também não é um atenuante. A gente está procurando aqui e a única que a gente tem aqui correta é a alternativa A. Então, aqui o nosso gabarito, alternativa A. Agora, próxima questão. Bacharel em Ciências Contábeis, primeiro exame de eficiência do Rio Grande do Sul. Então, só aqui a gente resolvendo as questões, a gente já percebe que, por o exame de suficiência anterior, do ano de 2024, focado no Rio Grande do Sul, minimamente já vimos 3 questões de ética profissional. Então, em um montante de 25 que você precisa, 3 a 4 questões pode te garantir a sua aprovação. Agora aqui, de acordo com o Código de Ética Profissional, o contador pode praticar os seguintes atos, à exceção de um. Então aqui, você vai destacar a exceção de um. Isso aqui se assemelha muito àquelas questões que a gente vê nos concursos públicos, quando tem o comando da questão e no final da frase tem um exceto. Aquele exceto é porque a gente precisa procurar a alternativa errada. E volto a bater nessa tecla. Às vezes, por pressa, você vai ler, não termina nem o comando da questão e já vai para as alternativas. Aí isso você vai acabar errando a questão. Quantas questões, seja na prova, seja quando a gente está estudando em casa, resolvendo provas anteriores, a gente acha que sabe, marca a alternativa, quando vê, a gente errou. Quando a gente vai ver o motivo do erro, não terminamos nem de ler o comando da questão. Por pressa, confiança, a confiança ela é boa até certo momento. Porém, se você está com excesso de confiança, isso pode te atrapalhar também. Como diz aquele ditado, né? A soberba precede a ruína. Então, isso já aconteceu até comigo, por exemplo, no concurso público. Cheguei tão confiante e a hora que foi ver o resultado da prova, não foi aquilo que eu esperava. O excesso de confiança me atrapalhou nesse exemplo. Então, deixo ali essa dica para você. Tenha cuidado. Agora, alternativa A. Publicar trabalho científico ou técnico assinado e sobre a sua responsabilidade. B. Transferir o contrato de serviços a seu cargo a outro profissional com a anuência do cliente, sempre por escrito. Como a gente viu, só fazendo uma pausa aqui na leitura das alternativas, a gente já respondeu uma questão agora que vai estar alinhado, que nos ajudou a responder essa. Então você pode ver que quando a gente vai resolvendo as questões anteriores, elas nos ajudam também a estudar. Agora, a alternativa C. Transferir integralmente a execução de serviços a seu cargo a outro profissional, mantendo
como sua responsabilidade ética. D. Indicar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação títulos, especializações, serviços oferecidos, trabalhos realizados e a relação de clientes, esta quando autorizada por eles. Então a gente tem que procurar a exceção de 1. O que a gente pode entender aqui da alternativa A? Publicar trabalho científico ou técnico assinado sobre a sua responsabilidade. Ele pode praticar isso, o contador? Sim, nós podemos. Publicar um trabalho científico, que é o que a gente não pode, é publicar algo que, como a gente viu na questão anterior, nós não fizemos parte para tentar ali colher os louros daqueles benefícios, por exemplo. Isso a gente não pode fazer. Agora, se está a nossa responsabilidade, podemos sim. Agora, a alternativa B. Transferir o contrato de serviços a seu cargo a outro profissional, com anuência do cliente, sempre por escrito. Também correta essa afirmativa. Podemos sim. Alternativa C. Transferir integralmente a execução dos serviços a seu cargo a outro profissional, mantendo como sua responsabilidade técnica. Nesse caso, não. E onde está ali a alternativa errada? Mantendo sua responsabilidade técnica. Se a gente vai transferir, como a gente pode ver, não faz nem sentido. Ó. Transferir integralmente a execução. Se a gente transferiu a outro profissional, a responsabilidade técnica é dele, porque nós temos que fazer a avaliação que aquele profissional é capacitado, tem sim condições de resolver aquele problema, realizar aquele serviço. Então, se a gente está transferindo integralmente, não faria sentido manter a parte técnica. Então, aqui essa é a alternativa errada, que é o que a gente estava procurando. E a D, para a gente continuar, indicar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação títulos, especificações, serviços oferecidos, trabalhos realizados e a relação de clientes, esta quando autorizada por estes. Também a afirmativa verdadeira. Então, o gabarito que a gente procura é a alternativa C. Agora, essa questão foi para o segundo exame de suficiência do ano de 2024. Considerando o Código de Ética Profissional do Contador, em seu item 7, o contador deve estabelecer por escrito o valor dos serviços em suas propostas de prestação de serviços profissionais, considerando os elementos abaixo, à exceção de 1. Então, de novo, nós vamos procurar a alternativa incorreta. Alternativa A. O tempo será consumido para a realização do trabalho. B. A possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços. C. O resultado lícito, favorável que, para o contratante, advirá com seu serviço prestado. E D. A peculiaridade de tratar-se de cliente imprevisto. Então, no caso dessa exceção que a gente está procurando, o gabarito correto é a alternativa D, porque é a afirmativa errada. Nesse caso, todas as outras estão certas. Vamos só dar uma passadinha nela para reforçar esses conceitos. Então, o tempo que será consumido para a realização do trabalho, sim, é relevante. B, a possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços, também você tem que levar isso em consideração. E C, o resultado lícito favorável para o contratante, que advirá do seu serviço prestado. Então, a única exceção ali é a alternativa B de dado. Agora, próxima questão para o exame de suficiência. Foi o segundo exame do ano de 2024. Vamos lá. Considerando o Código de Ética Profissional do Contador, em seu item 8, avalie se nas propostas para a prestação de serviços profissionais devem constar explicitamente. Primeira afirmativa. Todos os serviços cobrados individualmente. Sim. Quando você vai ali receber um orçamento de alguém, tem que estar descrito tudo o que vai ser cobrado e tem que ser destacado, né?
Então, essa afirmativa não tem muito problema. O valor de cada serviço vai alinhado com a primeira afirmativa, então, todos os serviços cobrados individualmente e o valor de cada serviço. C, a periodicidade também. E a forma de reajuste, isso é algo muito importante e que dá muito problema também, tem que estar destacado. Então, conforme aqui o comando da questão, estão corretos os itens, os 4 estão corretos, e a única afirmativa que tem os 4 corretos é a alternativa D de dado. Então, gabarito dessa questão, letra D. Agora a próxima questão, também para o exame de suficiência número 2, do ano de 2024. Avalie o Código de Ética Profissional e seu item número 20. Prevê as seguintes penalidades. Então, sempre vai destacando ali a palavra-chave de cada comando da questão. Isso vai te ajudar ali a prestar atenção. Na hora da pressa, você acabar não se confundindo. Então, primeira afirmativa, advertência reservada. 2. Advertência pública. 3. Censura reservada. E 4. Censura pública. E aqui o comando da questão. Estão corretos os itens? Então seria afirmativa 1, afirmativa 3 e afirmativa 4. E o nosso gabarito é letra B. B de bola. Agora, a próxima questão. A ética é fundamental no exercício da contabilidade, pois garante a integridade, a transparência e a confiança nas informações financeiras divulgadas, aspectos essenciais para o bom funcionamento das empresas e a estabilidade econômica. O papel da contabilidade na sociedade vai além do simples registro de transações, pois ela atua como um mecanismo de, e aqui temos as alternativas, A, controle, B, auditoria, C, manutenção e D, aproximação. Então aqui, a alternativa D e C, já poderíamos riscar logo de cara. Vamos supor que você ficaria em dúvida ali entre A e B. Para esse contexto do comando da questão que a banca nos passou, o gabarito correto é a alternativa A, controle. Seria o melhor mecanismo em relação à contabilidade. Então, o gabarito para essa questão é a alternativa A. E por hoje é só. Eu espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês continuem resolvendo as questões anteriores. Então, pegue ali as provas anteriores, entenda como a banca cobra, o que a banca gosta mais de cobrar. Caso você tenha condição também, é recomendado que você entre no nosso método 3R, porque ele vai te ajudar ali. Temos dica para contabilidade de custos, contabilidade geral, contabilidade pública, português, que é algo muito importante também, e geralmente tem 2 questões de português que podem te ajudar. Então, se a gente for juntar aqui as 4 questões de ética, 3, que a gente viu que é a média por prova, mais 2 de português, só aí você já tem 6 pontos. Então, isso já vai te deixar mais próximo da sua aprovação. Comece por aquilo que pode te trazer mais pontos. Então, por exemplo, contabilidade geral também é uma matéria que tem muitas questões. Então, o custo-benefício de você se dedicar a esse tipo de tema é muito, muito importante. Então, por exemplo, controladoria é algo que tem pouquíssimas questões. Não faria sentido você focar muito nesse tipo de estudo, porque a gente já tem ali uma data da prova. Então, o nosso tempo já está um pouco limitado. Quanto mais você conseguir melhorar ali a sua capacidade de estudo e focar naquilo que vai te trazer mais resultado, é melhor. Então, recomendo que você conheça os produtos do CFC Academy e uma boa sorte e bons estudos para você.
e até a próxima aula.